Sugestão! Capítulo 2. Um passeio no mundo das baratas. Killian não tinha uma família que o desprezava, muito pelo contrário. Era por se importarem muito com o seu futuro que o seu pai vivia brigando com ele. A mãe de Killian, porém, tinha um jeito mais carinhoso de lidar com o filho. As queixas, no entanto, continuavam as mesmas. Depois de levar toda aquela lenha para dentro, o garoto ajudou sua mãe a limpar a casa e capinar o jardim. A senhora Rose Smith percebeu que o corpo do filho estava ali, cumprindo a tarefa doméstica, mas que sua atenção estava longe, muito longe. A casa é maior do que a varanda, filho. Você já varreu 3 vezes esse mesmo lugar. Vamos receber alguma visita hoje? Não, mãe, nada disso. Em que está pensando? Eu tive outra discussão com meu pai. Respondeu Killian, tentando disfarçar. Você ainda está com aquela ideia maluca de se tornar mercenário, filho? Ou de entrar para o exército? Isso é muito perigoso, Kill. Eu não gosto de ser ferreiro, mãe. Sinto como se meu lugar não fosse aqui. E você acha que seu pai sempre quis ser ferreiro? E não queria? Não, filho, não queria. Quando nós começamos a namorar, ele me falava que queria se tornar um comerciante de sucesso, viajando pelo reino de cidade em cidade. As coisas eram mais calmas naquela época, as estradas muito bem vigiadas. Meu pai gostava de viajar? Muito. Mas veja bem, não era tão perigoso naquele tempo. Podia-se viajar longas distâncias em perfeita segurança. Ele havia ganho uma boa quantia viajando com seu avô para vender ferraduras e espadas em Vila do Sol. Porém, lá pela 12ª, terceira viagem, a caravana do seu avô foi atacada por salteadores. Acho que seu pai viu o pai dele sendo morto bem na sua frente. Então a raiva do meu pai não tem a ver comigo. É uma espécie de amargura que ele tem. Pode ser. Pode chamar de amargura se quiser. De fato, ele ficou muito marcado pelo que aconteceu e decidiu que não valia a pena se arriscar por aí por mais dinheiro que ele pudesse ganhar. Puxa, mãe, por que meu pai nunca me contou essa história? Ele é bem fechado, não é? Às vezes penso que ele não sabe mais sorrir. Mas seu pai gosta muito de você, meu filho. Só não sabe muito bem como demonstrar. E ele não quer que nada de ruim aconteça com você. Mas, mãe... Sim? E se eu tivesse vocação para ser um aventureiro, um soldado? Se você tiver mesmo vocação para isso, filho, é melhor que seu pai nem saiba. E é bom nem contar para mim também, porque se eu souber, eu terei que contar para ele. Sei. Você está andando com aquele marginalzinho de novo? Não, mãe, claro que não. Eu acho que vi o garoto Seller por aí ontem à tarde. Não, eu não vi o Pitral. Bem, eu posso estar enganada. Acho que já chega de varrer a varanda, filho. Vá se lavar. O almoço já está pronto. Sim, mãe. O almoço veio, o pai do garoto chegou e tiveram mais uma refeição tensa. O pai não queria conversar com o filho para não discutirem mais. O filho não queria falar com o pai com medo de acabar dizendo que não devia. A mãe não queria conversar com nenhum dos dois para não atiçar a briga. Assim, o almoço foi um acontecimento lamentável e só fez Killian se sentir ainda mais culpado por tudo aquilo. Depois do almoço, o garoto saiu para um passeio. Era seu costume fazer isso. Porém, bastou que o Sr. Erga voltasse à forja para que o garoto voltasse em casa, entrasse no depósito e fuçasse o refúgio, saindo de lá com alguma coisa bem útil. Senhor Lagadick! Senhor Lagadick! A taverna do Sr. Yvon Lagadick estava fechada naquele horário. O dono morava na parte de cima. Ele não veio atender a porta quando Killian e Pitral chamaram. Será que ele foi fazer compras? Compras? Mas ele marcou comigo aqui. Disse Pitral. Ouviram o som de uma cadeira sendo arrastada e derrubada. Um estalar estranho de patas no chão. Um cachorro? Senhor Yvon! Senhor Yvon! Senhor Yvon! Gritaram. Uma janela se abriu no andar de cima. O velho Yvon apareceu.
pálido e de olhos arregalados. Falem baixo, pelos deuses. Elas sabem que estou aqui. Elas sabem? Elas quem? As baratas. Ah, senhor Ivon, elas não são criaturas diurnas. Elas preferem ficar escondidas no subterrâneo e só saem quando anoitece. Ah, garoto, não fique impressionado com o que você vê nos livros. Aquelas coisas saíram lá de baixo hoje de manhã, invadiram a cozinha e o salão. Vieram atrás de mim. Se eu não corro aqui pra cima, seria um homem morto. Não quis chamar os guardas? Não, de jeito nenhum. Minha taverna ia ficar com fama de infestada por baratas. Ia espantar todos os meus fregueses. Então, como eu ia viver? Vamos dar um jeito nisso, Sr. Ivon. É para isso que está nos pagando. Disse Pitral com um sorriso no rosto. Só temos que dar um jeito de entrar. Disse Killian. O velho sumiu da janela e algum tempo depois surgiu novamente. Pegue. Sussurrou, jogando para Killian um objeto pequeno, uma chave de ferro. Obrigado, Sr. Ivon. Você é um garoto grande, tem que admitir. Mas tome cuidado. Se morrer aí dentro, ninguém irá buscá-la. Disse o velhote. Eu sei disso. Respondeu Killian, embora acreditasse que o velho estivesse exagerando. Além disso, eram apenas baratas. Que perigo poderiam oferecer? O filho do ferreiro checou a porta. A chave serviu perfeitamente. Ouviu ainda o estalar de alguma coisa do outro lado. Mas bastou destrancar a porta que o som desapareceu. Ele deixou a porta entreaberta e fuçou a bolsa às suas costas. Tirou uma espada comprida, uma espada longa. Uma espada? Disse Pitral. Seu pai sabe que você pegou isso? Não, e nem vai perceber que peguei. É do refúgio. Refúgio? Meu pai não é um ferreiro tão bom assim. Às vezes as coisas dão errado. O metal não fica fundido direito, fica quebradiço ou mole demais. Aí elas são descartadas no refúgio, para serem novamente derretidas. Eu peguei essa lá, parece bem boa, não é? Disse, mostrando a lâmina reluzente. A espada não era perfeita, é claro. Se fosse, não estaria no refúgio. A extremidade da lâmina, perto da ponta, tinha se partido, o que revelava ser uma fundição de baixa qualidade. Quando o metal não se mistura direito com o outro, a lâmina ficava frágil. O garoto acreditava que a arma seria mais do que o bastante para matar uma barata ou um punhado delas. Ei, não entra ainda não. Gritou Pitral. Mas temos que examinar o bar. Você vai entrar assim? Sem nem usar uma armadura? E por que eu ia querer uma armadura? São só baratas? É bom não arriscar, meu amigo. Eu consegui esses gibões de couro. Podem ser bem úteis e são leves. Killian examinou aquelas roupas por algum tempo. Era couro resistente, muito bem feito, embora tivesse um aspecto velho e gasto. E onde você arranjou isso? Você não vai querer saber. O dono não vai vir atrás disso, vai? Não vamos ser presos por estar usando roupas de outras pessoas, vamos? Digamos que o dono não precisa mais delas onde está morando agora. Killian olhou desconfiado para o amigo. Seus olhos se cruzaram. Depois, o magricela desviou o olhar. Tinha alguma coisa errada ali, mas o filho do ferreiro pensou que poderia pegar emprestado aquela armadura até acabar com a tarefa ajustada. Então, deixou as perguntas para mais tarde, vestiu o gibão e depois abriu a porta, deixando o sol entrar. Alguma coisa comprida, grande como um gato, emitiu um chiado e correu para debaixo do balcão. A sala era grande, com um monte de mesas espalhadas. Cada mesa tinha 4 cadeiras bem gastas. Do lado direito, um longo balcão de carvalho. Ao fundo, uma repartição que separava o salão da cozinha. Tudo estava imóvel. O garoto grande olhou para o amigo e viu que Pitral trazia uma besta de mão e uma bolsa cheia de quadrilhos. Sabe usar isso, Pitral? Sei sim, estive treinando a noite inteira. Fique para trás. O garoto avançou com cuidado. Sabia para onde a coisa tinha ido, mas não tinha a menor ideia de como tirá-la lá de baixo. Parou diante do balcão. Afastou-se, olhou por baixo e não viu sinal da coisa. Ouviu apenas um arranhar de alguma criatura atrás da madeira. Quando ficou de pé novamente,
Seus olhos encararam as duas esferas negras e reluzentes que eram os olhos das baratas gigantes. A criatura estava em cima do balcão e era muito grande, maior do que um gato. 4 ou 5 palmos de comprimento, 2 palmos de largura, com mandíbulas fortes que estalavam, babando. Antenas nojentas se projetavam à frente, quase tocando Killian. Eca! Disse Killian, no exato momento em que a coisa saltou sobre ele. O garoto teve tempo de ver 2 pares de asas se abrindo e batendo com força, levantando poeira do chão, enquanto a coisa voava na direção de seu rosto. Sem pensar, o garoto girou a espada e acertou a lateral do corpo da criatura, cortando seu corpo ao meio, num borrifo de sangue verde fétido que o cobriu da cabeça aos pés. Eca! Repetiu. O cheiro era forte e fazia o nariz e os olhos arderem. O filho do ferreiro tirou um lenço do bolso e limpou o rosto. Olhou para o corpo destroçado no chão, que ainda dava seus últimos espasmos antes de morrer. A carapaça dela é bem mais frágil do que parece, não é? Elas são grandes e nojentas, mas não parecem tão perigosas. Disse Killian, examinando o cadáver da barata. Então, a metade superior da coisa avançou, tentando morder o pé do garoto magricela. Killian reagiu de imediato, como que por instinto, e pisou na cabeça da criatura, esmagando-a. Essas coisas são perigosas sim, Pitral. Tome cuidado. Segurando a espada com as 2 mãos, Killian avançou pelo salão, olhando para todo lado em busca das malditas baratas. Tudo estava imóvel. Ao colocar os pés na cozinha, uma coisa passou por ele, atropelando seus pés. Então, enquanto o guerreiro tentava descobrir para onde ela tinha ido, ouviu um estalo. Encontrou a criatura se debatendo, com um virote fincado em suas costas, pregado ao chão. Acertei uma! Gritou Pitral. O garoto maior apressou-se para pisar na cabeça da coisa até que ela parasse de se mexer. Enquanto fazia isso, 3 outras baratas surgiram. Uma saiu de dentro de um panelão que estava sobre a pia da cozinha. Uma outra debaixo do balcão de cortar carnes. E uma terceira subiu na parede do outro lado. Pegue elas, Pitral. Gritou Killian, enquanto corria na direção da coisa que estava pousada na parede. A barata do panelão chiou e abriu as asas. Tinha voado pouco mais do que 1 metro quando um virote acertou na cabeça, estourando seus olhos e mandíbulas, e fazendo a criatura cair rodopiando, mais morta do que viva. O filho do ferreiro acertou um golpe de espada nas costas da criatura da parede, cortando asas, pernas e metade do abdômen, fazendo uma gosma amarela escorrer pela parede. A coisa largou da parede e tombou, morta, aos pedaços. A criatura do balcão de cortar carnes correu na direção dos pés de Killian. Pitral, mais atrás, recarregava a besta. O garoto grande tentou golpeá-la com a espada, mas a criatura era rápida. A barata tentou mordê-lo no pé, mas o garoto saltou para trás, assustado. Então, investiu de novo, acertando a parte de cima da barata, arrancando sangue verde. O inseto estremeceu e atacou de novo. Dessa vez, ela mordeu mesmo o pé do garoto. No entanto, bastou que a mandíbula se fechasse para que Killian acertasse um golpe bem forte na cabeça da coisa, quase cortando seus próprios dedos. A cabeça da barata saiu rolando pelo chão, enquanto o corpo zanzava, sem rumo, pela cozinha. Pitral pisou em cima do corpo da barata sem cabeça. Killian pisoteou o que restou da barata voadora, para ter certeza de que ela não andaria mais por aí. Tudo ficou em silêncio na cozinha. O garoto grande examinou as suas botas. As mandíbulas da criatura chegaram a rasgar um pedaço, mas ela morreu antes que chegasse a carne. Teria que explicar ao pai o que tinha acontecido com suas únicas botas. Calçados eram coisas caras. Killian andou pela cozinha, olhando as panelas, abrindo armários, mas não viu mais nenhuma barata. A porta para a adega estava entreaberta, mas ainda não era hora de descer para os subterrâneos. Preferiu pegar outro caminho. Partindo da cozinha, havia um corredor que levava às escadas que, por sua vez, subiam até o cômodo onde morava Yvon Logadi. Com a espada em riste, o filho do ferreiro foi até lá. Pitral ficou para trás.
ouviu uma coisa estalando no topo da escada. Uma barata veio voando na direção de seu rosto. Desta vez, o garoto estava preparado e desceu-lhe a lâmina, pegando-a no topo da cabeça e cortando-a em duas. Mais um banho de gosma fedorenta e foi só. Não vão me pegar de surpresa de novo, desgraçadas! Rosnou. Chegou até o topo da escada. Senhor Yvon, pode abrir a porta. Está tudo bem agora. Sons de passos do outro lado. Tem certeza, garoto? Tenho, Sr. Yvon, pelo menos por enquanto. Ainda tenho que checar a adega. Não acho que elas vão aparecer agora. Ainda é de dia. Ah, já te disse, essas coisas são assassinas. De dia, de noite, de tarde, não interessa. Elas virão atrás da gente se não forem mortas. Nós vamos atrás delas, Sr. Yvon. Mas preferia que o senhor ficasse lá fora. É mais seguro. Essas criaturas não gostam da luz do dia. É seguro mesmo? É sim. A porta se abriu. Yvon Lagadic saiu. Ele batia na altura dos ombros do garoto Smith. Examinou-o de cima embaixo e depois se afastou. Ah, você fede como o diabo, garoto. Devia tomar um banho. Foram os insetos que matei. Eles jogam esse líquido fedorento como se fossem percevejos. O fedor é horrendo, mas o senhor vai poder lavar a taverna quando acabarmos com elas. Tome cuidado. Quando chegaram à cozinha, Yvon dirigiu-se para a saída e Killian procurou por Pitral. Encontrou o garoto magricela com a besta na mão, de olho na porta do porão. Uma delas tentou sair do porão, Kill. Eu disparei nela, mas errei. A coisa foi lá pra dentro. Era um pouco maior do que aquelas que vimos aqui. A carapaça é escura. Precisamos descer se quisermos pegá-las. Disse, recarregando a besta. Lá embaixo vai estar tudo escuro. Você viu alguma tocha ou lampião que podemos usar? Deve ter algo assim no salão. Espera um pouco. Segure a porta fechada enquanto eu vou lá procurar. Pitral saiu da cozinha e minutos depois retornou com um lampião já aceso. Acho que isso vai quebrar o galho. Vai estar bem escuro lá embaixo. Só que não vou poder recarregar a besta se estiver segurando isso. Eu vou na frente. Vem atrás de mim e ilumine o caminho. Pode deixar, Kill. As masmorras, os subterrâneos, as catacumbas. O sonho de todo aventureiro iniciante é vasculhar um lugar assim, matar os seus monstros e voltar para a superfície cheio de tesouros. Eu sei bem o que eu estou dizendo. Sou um bardo, mas sei pegar uma espada e usar magias de destruição em massa para conseguir os meus objetivos. Já desci nesses pequenos infernos escuros por muitas e muitas vezes, e sempre voltei vivo de lá. Posso dizer também, com muita propriedade, que não é lugar para um explorador iniciante. Killian e Pitral estariam bem mais seguros tirando leite de vacas, varrendo as calçadas, cultivando as plantações ou aprendendo a ser ferreiro, todas atividades honestas e seguras. Quando o Sr. Smith dava uns tapas em seu filho para que ele aprendesse a ser um ferreiro, era nisso que pensava. Se meu filho se tornar um aventureiro, vai acabar morto, retalhado e estripado dentro de um caixão, se é que um dia vão encontrar o seu corpo. Um homem não quer apenas que seu herdeiro único continue o trabalho da família. Ele quer também que o filho viva para passar o nome adiante. Mas a vida de aventureiro costuma ser incompatível com a manutenção de um emprego estável ou com a constituição de uma família, a menos que você considere família um monte de putas e bastardos. Bastardos. Isso eles fazem muito. Eu tenho um amigo chamado Galadar o Bárbaro. Ele deve ter uns 4 ou 5... Eu estou divagando de novo, não é? Bom, vamos voltar à história. Com Pitral colado às suas costas, Killian escancarou a porta e começou a descer as escadas. Tinha descido apenas 6 degraus quando ouviu o primeiro som de asas, e uma coisa brotou da escuridão, com as mandíbulas pingando baba. A barata voou para cima dele e foi cortada ao meio com um golpe frontal. Os pedaços caíram nos degraus e rolaram lá para baixo, de volta à escuridão, com pancadas duras e molhadas. A lanterna, suspensa por cima dos ombros do guerreiro, permitia que visse apenas alguns metros adiante com clareza. Todos os arredores continuavam mergulhados na penumbra e, mais adiante, em escuridão total.
Uma parede de pedra ladeava a escada, que, apenas na porção final, se abria para o restante da adega. Chegaram até o último degrau sem problemas. Então, ficaram de queixo caído ao examinarem o cômodo enorme que era a adega. 3 fileiras de barris, 2 coladas à parede direita e esquerda e uma fileira no meio. Os 2 corredores se estendiam até a escuridão. O cômodo devia ter mais de 20 metros de comprimento e era mais comprido do que largo. O subterrâneo era muito maior do que o prédio lá em cima. Perto dos barris, junto à parede, um amontoado de coisas gosmentas e arredondadas com o formato de feijões estava grudado na parede e em parte do chão. Ovos? Killian tinha visto algo parecido em um dos livros da biblioteca. Os insetos gigantes sempre buscavam subterrâneos e lugares sossegados para depositar os seus ovos. Depois, traziam a carcaça das suas vítimas para alimentar a ninhada. Uma barata comum pode botar milhares de ovos. Será que uma barata gigante podia fazer o mesmo? Se a resposta fosse sim, então a cidade poderia estar prestes a ser tomada por essa praga antropofágica. Seus pensamentos foram interrompidos quando uma enxurrada de insetos rastejantes derramou-se de um buraco entre os barris e começou a tomar os corredores, vindo em sua direção, talvez para proteger os ovos. Credo! Gritou Killian com um susto. Recuar! Recuar! Disse, empurrando o amigo de volta para a escada. O garoto estava na metade dos degraus de volta quando os monstros o encontraram. 6 baratas alçaram voo para interceptá-lo, enquanto as demais lutavam contra os degraus para chegar até ele. Para trás, Pitral! Para trás, Pitral! Gritou. O amigo ainda disparou um virote contra a massa de criaturas que voava. Uma delas foi atingida em cheio, arremessada para trás, espatifando-se no chão lá embaixo. As outras continuaram vindo, sedentas por sangue humano. Bom, eu sei que baratas não bebem sangue, eu sei. Isso é um modo de dizer. Mas é claro que aquelas coisas não estavam vindo para algum bate-papo amigável. Elas queriam fazer o pobre Killian em pedaços. Então, o sangue correria livre. Bom, voltando à peleja. As 5 baratas que sobraram voaram na direção do rosto do guerreiro. Ele cortou 2 delas com um golpe lateral. E a porcaria da espada bateu contra a parede de pedra e se partiu. O garoto tinha pego a arma no refúgio. Era meio óbvio que ela acabaria se quebrando quando batesse em algo muito duro. Uma lâmina de qualidade não seria partida tão facilmente, mas uma lâmina de qualidade não estaria no refúgio para ser novamente derretida. O guerreiro de 12 anos se viu com pouco mais do que um cabo com meio palmo de lâmina partida preso a ele. As 3 baratas que sobraram mergulharam em Killian. Uma delas agarrou-se à sua perna e afundou suas mandíbulas na calça de lã, arrancando sangue. Outra prendeu-se ao seu braço esquerdo, e a terceira pousou no seu peito com más intenções. Uma mistura de medo, nojo e raiva inundou o filho do ferreiro. Com o pouco que lhe restava da lâmina, começou a apunhalar aquelas coisas. Do jeito que estava, a espada mais batia do que furava. Ainda assim, a adrenalina fez a sua mágica. Killian bateu na coisa em seu peito até que a barata destroçada caísse esparramada pelo chão. Ao mesmo tempo, projetou todo o peso do seu corpo contra o braço esquerdo, esmagando a criatura que estava lá. O inseto na sua perna, porém, aproveitou-se para mordê-lo de novo. A perna direita de Kill estava toda molhada de sangue, mas ele levantou a coxa e começou a apunhalar as costas da coisa até que a barata soltasse o membro e tombasse morta. Elas são muitas! Gritou, recuando mais um pouco. Não era capaz de contar quantas dessas desgraçadas estavam espalhadas pelos degraus da escada, ainda se arrastando, ainda subindo, cada vez mais perto. Num ímpeto de destruição, ele agarrou o lampião das mãos do amigo e arremessou-o contra elas, partindo o compartimento de vidro e transformando a escada em um inferno em miniatura. Depois, recuou para o topo da escada e fechou a porta atrás de si, ainda ouvindo as baratas chiando, estalando e esperneando enquanto ardiam em chamas. Sentiu pancadas na porta, mas não teve coragem de abri-la. Killian olhou para a perna. Teve medo de baixar as calças para examinar o ferimento. Era muito sangue, nunca tinha visto tanto sangue assim. Mas, por outro lado, não devia ser tão grave, ou não teria conseguido voltar até o topo da escada tão facilmente.
Um filete de fumaça começou a surgir por debaixo da porta, acompanhado do cheiro nauseante de barata queimada. Você está ferido, Kill? Disse Pitral, preocupado. Não foi nada. Eu estou bem. Mas não dá para passar por aqui. A escada está pegando fogo. E agora? Se não voltarmos para lá, o fogo vai se alastrar. Não tem jeito. Temos que deixar essas coisas morrerem primeiro. Não vou abrir a porta enquanto eu estiver ouvindo o chiado delas. Os dois aventureiros ouviram o Sr. Yvon gritando lá de fora. Estou sentindo cheiro de fumaça! Tem alguma coisa errada? Os meus barris de vinho são valiosos! Não deixem que nada aconteça com meus preciosos barris! Eu boto vocês na cadeia! Não! Está tudo bem, Sr. Yvon. Pode ficar tranquilo. Respondeu Pitral com uma risada nervosa. E agora, Kill? O que vamos fazer? Fazer? Killian foi até o balcão de carnes da cozinha e pegou um cutelo. Vamos acabar com o que começamos. O garoto chegou perto da porta, esperou até que o chiado das baratas diminuísse e, respirando fundo, escancarou a entrada. Os 6 metros do topo da escada estavam em chamas, as baratas carbonizadas, todas mortas perto da entrada. Algumas delas, aos pés da escada, tentavam se afastar do fogo. Killian podia jurar que o fogo deu cabo de 2 dezenas das criaturas, mas outras 6 ou 7 estavam lá embaixo, afastando-se das labaredas mortíferas. Ele aproveitou-se de que o inimigo se retirava, pegou o impulso e saltou por cima da área tomada pelo fogo, caindo adiante. Killian se apoiou na parede para não cair e continuou avançando. Ele pulou os últimos lances de escada, caindo com os 2 pés sobre os insetos apavorados. O som do exoesqueleto se espatifando sob seu peso era nojento, mas isso não parou o garoto com um cutelo, que abaixou-se e começou a distribuir golpes para todo lado. Qualquer coisa que se mexesse era imediatamente abatida com um golpe rápido e pesado. O instrumento de cozinha era feito para cortar ossos. Era uma maravilha quando usado contra as baratas apavoradas. 4 insetos destroçados espalharam seu sangue verde pelo chão, ao redor do garoto. Kill se levantou e correu atrás das outras, que fugiam da morte certa. Alcançou outra delas no início do corredor e começou a fatiá-la. 1, 2, 3 cuteladas. E a coisa despedaçada já nem lembrava mais uma barata. Tentou interceptar as demais, mas o corredor estava muito escuro. Elas podiam subir nas paredes. O aprendiz de guerreiro podia esperar ser atacado por qualquer lado. Ficou parado, na escuridão, tentando apurar os ouvidos. Nada. Tudo estava em total silêncio. Então, o garoto ouviu o som de uma grande quantidade de líquido sendo derramado na escada, seguido pelo borbulhar de água contra o fogo. Vou apagar a escada, amigão. Já tô chegando aí. Gritou Pitral. Foi nesse momento, talvez aproveitando-se de sua distração, que as coisas atacaram. Uma das baratas agarrou-se às costas de Killian, no meio da escuridão. Por reflexo, o garoto apenas saltou para trás, caindo de barriga para cima e esmagando a criatura sob seu grande peso. Então, o garoto sentiu algo se arrastando por cima dele, primeiro subindo por suas pernas. Kill esperneou, mas a coisa era insistente e continuou subindo, subindo. O guerreiro não quis tentar acertar a barata com o cutelo, temendo cortar sua própria perna ou barriga. Então, tateou no escuro até segurar alguma coisa. As antenas. Ele agarrou e puxou, mas só conseguiu arrancar os 2 apêndices da criatura. Sentiu, então, a barata tentando mordê-lo na barriga, mas, para sua sorte, o gibão grosso de couro conseguiu suportar a primeira investida. A criatura conseguiria atravessar a armadura se continuasse mordendo, mas, por enquanto, a proteção havia resistido. Killian ouviu mais água sendo derramada na escada. E, mais uma vez, tentou agarrar alguma coisa. Quando conseguiu tatear a cabeça da criatura, foi adiante e segurou um punhado de patas de inseto, puxando a criatura para o lado enquanto levantava o joelho. O inseto gigante, que era do tamanho de um gato, caiu com as perninhas para cima, agitando-se numa tentativa de ficar de pé. Mas o guerreiro não lhe deu essa oportunidade. Começou a golpear com o cutelo, acertando pancadas no chão, até que, finalmente, encontrou o inimigo. O garoto continuou golpeando e golpeando e golpeando, até que o chão ao seu redor estivesse molhado e fedorento.
Só então tentou tatear adiante até perceber que o monstro já não mais se mexia. Ficou de pé, ainda atento para um novo ataque. Tudo estava silencioso. Ouviu um terceiro balde d'água ser jogado pela escada. E o corredor onde estava se iluminou. Pitral veio correndo até ele, com um novo lampião. O garoto se assustou ao ver o estado em que se encontrava o amigo. Killian também. O guerreiro estava coberto de gosma e pedaços de barata, da cabeça aos pés. Aquele cheiro horrendo fazia as suas narinas arderem, mas ele ainda não podia subir à superfície. O trabalho ainda não estava concluído. Fizeram uma boa varredura por todo o local. Encontraram um buraco nos fundos. Um pequeno corredor estreito que, aparentemente, as baratas tinham escavado para construir seu ninho. Eles espatifaram todos aqueles ovos nojentos até que não sobrasse nada. Para sua surpresa, os tão valiosos tapetes que o comerciante tinha encomendado foram utilizados como forro para os ovos naquela câmara recém-escavada. Os adornos estavam agora arruinados, cortados, rasgados e manchados de gosma. Melhor que o Sr. Lagadic nem tome conhecimento disso, disse Pitral, com medo de não receber sua recompensa. Os garotos andaram pelos corredores da adega até se certificarem de que não existiam nem ovos, nem baratas, nem ninhos secretos onde pudessem se esconder. Até tiveram cuidado de bater nos barris para ver se estavam realmente cheios. Do contrário, os insetos poderiam criar esconderijos lá dentro. Quando tiveram a certeza de que tudo estava resolvido, destruíram os últimos ovos ao pé da escada e subiram. A parte final da escada ia precisar de um bom conserto. Os degraus de madeira grossa estavam muito queimados. Acabariam ruindo se fossem utilizados. Não importava. O trabalho estava feito. O Sr. Yvon estava a salvo. Não seriam os dois garotos que limpariam aquela bagunça. Não seriam mesmo. Voltaram para a entrada e falaram com o contratante. Está tudo pronto, Sr. Yvon. As baratas não vão mais te perturbar. Não é? Tem certeza? Eu não vou pagar nada enquanto eu não ver com meus próprios olhos. E, dizendo isso, o velho rabugento passou pelos dois garotos e foi até os fundos da cozinha. Desceu pelas escadas, parando para ver o estrago que haviam feito na parte de madeira, e então continuou descendo. Pitral e Killian se entreolharam sem graça. Estavam com medo de receber uma bronca daquelas pela destruição que tinham feito no lugar. Chegaram a se encolher quando ouviram gritos do Sr. Lagadic lá embaixo. Meu Deus! E depois... Mas que nojeira dos diabos! Filhas da puta! Quase arrebentaram meus barris! Minha parede! Aquelas coisas comeram a minha parede! E, finalmente, com um tom de choro... Meus tapetes! Meus adoráveis tapetes de costura élfica! Os garotos começaram a sair de fininho. Aquilo não ia acabar bem. Mas então, Yvon saiu para a rua e os viu. Enxugou as lágrimas com a manga da camisa e falou, remexendo os bolsos. Vocês tiveram uma luta desgraçada lá embaixo, garotos. Mas não posso dizer que tenham feito um trabalho ruim. É uma pena não ter chamado vocês mais cedo. Os meus tapetes teriam sobrevivido se eu tivesse feito isso. O comerciante deu um último soluço de tristeza, então retirou uma bolsa de couro e entregou para Killian. Podem contar, garotos. Está tudo aí. 50 moedas de ouro, 50 coroas, como prometido. Killian e Pitral abriram o saco e olharam, mal conseguindo acreditar no que viam. Obrigado, Sr. Yvon. Muito obrigado. Eu é quem agradeço. Vocês foram verdadeiros heróis. Mas, garoto, acho bom dar uma olhada nessa pé, né? Aquelas criaturas podem causar doenças. E te morderam um bocado. O garoto maior se deu conta dos ferimentos, mas estava feliz demais para dar atenção a esses pequenos inconvenientes. Despediram-se do homem e correram para casa, parando na metade do caminho apenas para dividir a quantia, meio a meio, e devolver o gibão para Pitral. O guerreiro mirim não podia nem pensar em chegar em casa vestido daquele jeito. Killian não sabia como o pai reagiria ao sucesso da empreitada, mas estava curioso para saber. Não que fosse contar a verdade sobre o dinheiro. Isso ele não ia mesmo.